por que que eu vim nessa família, por que que meu pai é dessa forma, por que que eu tive um pai tão ausente, né? Outro dia eu atendi uma moça que ela falou: meu pai foi tão ausente e ele só estragou a minha vida. Só que era previsto ela ter esse pai ausente, porque ela precisaria justamente lidar emocionalmente com isso, passar por isso, dar um outro significado para poder avançar. E quando ela entendeu isso, ela falou: nossa, faz todo sentido. Mas enquanto ela não entendia, ela estava presa na ideia de que fui contemplada com o pai errado. E ela entendeu que o pai não é errado, que tinha um motivo, Uhum. né? Que é justamente para ela ganhar força para depois ela trabalhar com pessoas. Enquanto ela não entender isso e fazer isso com ela mesma, enquanto ela não entendesse, isso não ia funcionar. Então tudo tem uma consequência. Agora eu queria que você explicasse a relação entre vidas passadas e mentores, então, para a gente entender com Perfeito, clareza. perfeito. Os nossos mentores, o que que é um mentor? Um mentor espiritual é alguém que te acompanha, é um espírito que te acompanha e que vem de uma vida passada sua, tem uma conexão com você de uma vida passada, ou é alguém por uma afinidade. Então vamos supor, pegando o exemplo do guru, que ele tem um mentor assim. Eh, a partir do momento que ele despertou nessa vida, que ele poderia ter despertado ou não, você despertou. Fala: vou fazer tal coisa, vou fazer todo esse movimento para trazer consciência para as pessoas, que é esse o movimento que você faz, você também. A partir do momento que ele fez isso, um mentor se interessou por isso e começou a te acompanhar. Mas ele não estava antes de você reencarnar, ele não estava previsto, esse específico. Entende? Então, um mentor é alguém que, por afinidade, como nesse caso, ou por um amor de uma vida passada, então pode ter sido uma avó, pode ter sido um pai numa vida passada, alguém que te acompanha, mas ele tem que ser mais evoluído com você, ele te acompanha nos bastidores, então ele conhece seu plano reencarnatório. Então vamos pegar um exemplo. Você veio para fazer medicina, a pessoa veio para fazer medicina, só que aí ela desvia. Ela vai para um outro caminho. Aí o mentor vai lá tentar trazer ela, a pessoa traz informações, traz consciência, traz intuições, traz recados através da boca de outras pessoas para a pessoa começar a entender. Às vezes ela entende e aí ele muda a rota dela novamente, né? E aí esse mentor, por exemplo, o papel dele era acompanhar nesse papel. Por exemplo, a pessoa se torna médica ou médico e aí o mentor vai acompanhar ali na sala de cirurgia. Mas vamos supor que a pessoa desviou esse caminho, aí esse mentor chega uma hora que ele desiste, ou ele se afasta por um tempo. Então, o papel do mentor, Ale, é um papel muito específico, que é um papel de ajudar a gente a se lembrar do nosso plano principal aqui. Então, você vem com um plano principal e vários outros desafios. Então, o mentor é aquele que intuitivamente te lembra, que manda recado através de várias fontes, né? Tanto, como eu disse, através da boca de outras pessoas, quanto uma coisa que você vê, de repente, escrita. Então, o papel do mentor é te auxiliar. Por isso que quando a gente faz a consulta das perguntas aos mentores e pergunta diretamente algo para o mentor sabe. Porque ele conhece o seu plano, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe se você está metendo os pés pelas mãos ou não. E ele tem consciência de como você tem que fazer para sair daquilo. E aí você falou, qual é a ligação de vidas passadas? Geralmente, o seu mentor, na grande maioria dos casos, ele foi alguém bem importante na sua vida. Então, ele, por amor, ele está te acompanhando. Por exemplo, pode ser para te esperar, porque o o mentorado, né, a pessoa que ele mentora, ele pode mentorar vários, tem que ser menos evoluído que ele. Então, eu não consigo mentorar alguém se eu fosse uma mentora espiritual, sendo que eu sei menos que a pessoa, tem que saber mais em alguns aspectos, pelo menos. Então, o mentor, ele auxilia você a passar pelo plano. É isso, ele é o seu companheiro de retaguarda, ele fica nos bastidores. Então, ele sabe das nossas vidas passadas, ele sabe do nosso plano reencarnatório. Então, é fantástico. Na E você pode ter teoria, vários mentores, né? quando você morre, a primeira pessoa que você vai encontrar é o seu mentor. Depende, porque se a pessoa, por exemplo, estava afastada do mentor dela, ela pode ser que ela não encontre imediatamente ali. Mas geralmente tá junto o mentor. Se a pessoa morreu numa condição que estava prevista, tem um mentor, às vezes tem um ente querido, né? Tem ali uma equipe, digamos assim, para auxiliar. Se a pessoa morre numa condição que não estava prevista,
Aí nem sempre ela vai ter ali do lado dela aquele mentor. Porque o seu mentor, por exemplo, ele pode mentorar várias pessoas, não só você. Então ele não está 100% do tempo ali com você. Então tudo depende. Morte não prevista seria o quê? Algum acidente assim? Suicídio, por exemplo. Entendi. Às vezes algum tipo, às vezes você está no lugar errado, e aí você vai, mas não era para ter ido, não era isso que estava previsto. A grande digamos assim, que 90% das mortes estavam previstas, estavam no plano. Mas a gente tem um pré-destino, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, senão não faria sentido. Agora, algumas não. E aí vamos supor que você está indo pelo caminho errado. Seu mentor começa a te mandar sinais. Você começa a ter uma intuição, eu não devo ir por ali. Só que às vezes a gente, pelo livre-arbítrio, a gente é teimoso, né? A gente vai, né? Não devo ir, mas você foi. Então, é bem complicado. Eu peguei o caso, por exemplo, esse ano, de um caso bem triste, de uma mãe que me procurou e a filha dela faleceu através de um parente, né, que levou essa filha para passear e fez o que não deveria fazer com a filha e consigo próprio, né? Eliminou. E não estava previsto para a filha dela falecer. Entende? E ela falou depois, quando, né? E aí essa criança vai voltar, os mentores falaram tal, enfim. Mas ela falou que ela recebeu muitos sinais que ela não deveria ter deixado ela sair. Muitos sinais. Tava gritando, mas ela deixou mesmo assim. E ela ficou se sentindo muito culpada, né? Só que aí os mentores, isso foi bem bonita a consulta, porque os mentores mostraram para ela, calma, não tem que se sentir culpada, né? E aí mostrou para ela que teve toda uma forma, né, dela enxergar aquilo, mas que tudo bem se ela não enxergou, porque ela, como que a gente vai adivinhar? Já pensou se a gente desse vazão a toda a nossa intuição? Tudo que a gente intui, a gente leva ao pé da letra, a gente tá lascado, né? E aí o mentor explicou casos assim que nem sempre a pessoa capta, certo? E aí ela ficou mais em paz, ela entendeu. Nós iremos nos tornar mentores após o nosso desencarne? Podemos. Você pode se tornar mentor. Vamos supor que você faleceu e aí você deixou filhos aqui e você viu que seus filhos meteram os pés pelas mãos e aí eles vão depois numa outra vida reencarnar e você ainda está lá no mundo espiritual. Se você tiver mais consciência que eles, você pode escolher ser mentor deles numa vida que vem, né? Numa próxima vida. Então, nós podemos ser mentor. A regra para ser mentor é saber mais que o seu mentorado, ter mais conhecimento para poder ajudar. Apesar de ser uma pergunta estranha, mas fizeram aqui, tem gente que está perguntando se o mentor pode ser você mesmo no futuro ou não, é outra pessoa. O eu superior, né, que é um conceito. Nós temos o nosso duplo, né, aí já é difícil das pessoas entenderem isso. Não, o nosso duplo é uma parte nossa que é uma consciência nossa melhorada, sem o problema do nosso ego. Você pode acessar essa parte sua melhorada, sem esse seu ego, e se conectar com essa parte. E pode ter muitos benefícios disso, né? Isso eu ensino lá no meu treinamento no fluxo quântico. Mas não é mentor, né? É modo de dizer. Mentor mesmo, a denominação para mentor espiritual é alguém desencarnado que tem afinidade com você e que te ajuda, né? Ele vai evoluindo e você também. O mentor, ele já tá te acompanhando desde a época que ele tá lá vendo teu parto, tudo, como é que é? Depende da função do mentor. Vamos supor que você quis se tornar médico na sua vida adulta, você viria para se tornar médico na sua vida adulta, e aí o seu mentor, ele espera às vezes você ficar adulto para ele se aproximar. Ele não necessariamente acompanha você o tempo todo, ou então você vai numa missão específica, ou você, durante um dado momento na sua vida, você se conecta a a um certo assunto, aí você vai ter um mentor para aquilo ali. Não necessariamente ele te acompanha a vida inteira. Pode acompanhar, mas não necessariamente. Às vezes você tá ali com 15 anos, aí vem um mentor, vamos supor. Pode porque ser. há uma determinada situação, aí, assim, quando são pessoas muito especiais, vamos dar um exemplo, tipo Chico Xavier, aí deve ter uma mentoria maior, melhor, né? Alguma coisa assim, que quando é algo muito especial. Ele era um ser muito iluminado, né? Ele não era daqui, né? Então ele veio numa missão realmente. Então
ninguém atinge, né, o nível dele. Uhum. Desprovido completamente de ego, é realmente um nível maravilhoso. Quando a gente fala de mentor, como que a gente sabe que ele está interferindo ou auxiliando a nossa vida? Como é que a gente percebe esse sinal? Ele interferir exatamente não, né, porque na verdade o papel do mentor é tentar te auxiliar, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E tem que tomar cuidado, Ale, com os falsos mentores. Isso acontece, das pessoas receberem informações de falsos mentores. E aí sim eles interferem, falam, faz isso, faz aquilo. Aí é um problema. Então, aprender a se proteger, aprender a distinguir o que que é um falso mentor do que não é muito importante. Por Como? exemplo, um falso mentor, ele vai botar lenha na fogueira. Ele vai ele vai falar para você: "Não deixa para lá". Ele vai querer que você faça uma coisa que sempre vai entrar num conflito com algo ou alguém. Esse é o falso mentor. Vai te incendiar. Ele vai te incendiar Aham. para você, literalmente não deixar para lá certas coisas. Esse é um falso mentor, por exemplo. Porque olha só, o mundo espiritual iluminado não julga. Todo julgamento é humano. Agora, os mentores ou falsos mentores, não são mentores, né? Falsos mentores que não estão iluminados ainda, que não têm esse nível de consciência, eles julgam. Então, a partir do julgamento, eles vão tentar te dominar. Eles vão tentar fazer com que você pense de determinada forma, que você crie encrenca com o outro. Eles não querem, eles vão te alienar para que você não cresça espiritualmente. E a partir do momento que você fica alienado, você não cresce. Mas como que o mentor, então, o positivo, né? Como que ele está atuando? Como é que a gente consegue distinguir o trabalho, uma atuação de um mentor, uma guiança de um mentor, da sua própria intuição ou do seu próprio histórico de vida que está te conduzindo? Como é que a gente sabe diferenciar? Sobre a intuição, quando é você, o seu ego, que é o seu eu, que é a sua parte pensante, você elabora, você fica pensando, devo ou não devo ir? Poxa, eu acho que o Ale não, acho que o guru falou tal coisa para mim, por isso. É o seu ego pensando, refletindo. Isso é o seu eu. Uhum. Quando é um mentor, geralmente, as informações elas vêm como um bloco, vêm de uma vez. Do nada vem uma frase, do nada vem uma intuição, do nada vem um flash, do nada vem uma sensação, você acessa uma informação. Então isso, geralmente, mentor é isso. Agora, quando é um falso mentor, o linguajar dele, as ideias, vão sempre levar você a piorar a situação, a não melhorar a situação. Então aí vai muito também, Ale, da pessoa ter consciência, né? Porque quanto menos consciência uma pessoa tem, ela não vai nem prestar atenção nesses detalhes. Quanto mais consciência uma pessoa tem, ela reflete. Poxa, aquilo que eu ouvi, será que faz sentido? Será que é isso mesmo? Ela tem um livre-arbítrio, ela bota na balança para ver se aquilo faz sentido ou não. Quando a pessoa não tem tanta consciência, ela é, como dizem por aí, pau mandado, né? Ela faz qualquer coisa. Ela faz porque, mandaram fazer, o meu mentor mandou. Tem um monte de gente que, eu senti que o meu mentor mandou e a pessoa vai e faz, sem ver se aquilo faz sentido ou não, se aquilo é bom ou não. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós precisamos refletir. Então, isso... Tá, então você está falando que o mentor atua naquele momento em que a gente está num dilema, por exemplo, numa dúvida, e aí, subitamente, surge o caminho. É aqui. Quando você está consciente de como o seu mentor especificamente atua com você. Aí é treino, né? Tem gente que tem a intuição muito forte, já entendeu que a intuição forte é o mentor e que quando segue, dá certo. Então, essa consciência, você tem que refinar ela, você tem que treinar ela. Não é simples, mas é possível. Por exemplo, lá no Jornadas da Fênix, nesse treinamento, que as pessoas aprendem justamente a acessarem os mentores, acessarem as vidas passadas, elas vão refinando isso. Elas vão começando, aos poucos, a ganhar consciência. É meu mentor ou fui eu? Né? A gente tem um grupo que as pessoas compartilham e às vezes elas escrevem, eu fiquei na dúvida se foi eu, meu mentor. Aí eu ajudo, olha, não, isso foi o mentor. Não, isso foi talvez você.